Eu vou receber o Dr. Martin de Luca. Eu realmente fico muito lisonjeado por ele ter aceitado o convite para participar aqui do Paulo Figueiredo Show. Acho que ele ficou impressionado com o fato de que ontem ele também deu entrevista na CNN Brasil, mas o Paulo Figueiredo Show estava com 5 vezes a audiência da CNN Brasil. Então, se você não conhece, o Dr. Martin de Luca, ele basicamente é um dos medalhões do direito americano. A gente tem sorte dele falar português. Ele também fala russo e fala vários outros idiomas, é uma figura bastante fascinante e inteligente. Ele construiu uma reputação muito grande, justamente como promotor especial no Distrito Sul de Nova York, o Southern District de Nova York. Eu sempre gosto, né, se você assistir aquela série Billions, ele era o que o Paul Giamatti, né, foi perseguindo lá o Axelrod, né, o Southern District de Nova York é quem julga todos os casos de Wall Street, e o Martin ganhou destaque internacional em vários casos, mas especialmente na última semana, liderando com sucesso as negociações para a libertação do Mark Fogel, o professor americano que estava preso há mais de 2 anos em uma colônia penal russa por porte de uma substância de uso medicinal que eu não quero listar agora. Esse caso simplesmente dominou os cenários americanos e é mais um exemplo da expertise do Martin de Luca em casos internacionais e sensíveis. Ele foi elogiado pela Chambers and Partners como um advogado de excelência e sofisticado, várias investigações de corrupção pública, fraudes complexas, até terrorismo, trabalhou em estreita colaboração com o FBI e com agências de inteligência americana. Hoje ele é um dos advogados sênior do Boyce & Schiller, que é um dos grandes escritórios de advocacia aqui. Aí eu vou trocar de série, vou trocar de Billions para Suits. Né? Então, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Martin de Luca. Acompanhe agora a entrevista. Dr. Martin de Luca, muito obrigado por aceitar participar do Paulo Figueiredo Show. Seja muito bem-vindo. Obrigado por me receber. Dr. Martin, eu queria que o senhor explicasse, por favor, em linhas gerais, do que se trata essa ação. Eu tenho certeza que tem muita gente na audiência que ainda não teve tempo suficiente para ler toda a peça processual de vocês. Então eu queria perguntar de maneira objetiva, quais são as leis e os tratados internacionais que o Alexandre de Moraes teria infringido? Bom, até onde a gente entende, o que aconteceu com essas ordens é sem precedentes. Não achamos outro caso onde uma situação dessas se desenvolveu, na qual um juiz no exterior, fora dos Estados Unidos, sem consentimento do governo dos Estados Unidos, encaminha mandados, ordens, intimações pelo e-mail ou através de pegar a representantes, advogados, né, ex-advogados, na verdade, de uma empresa americana em um outro país, onde essa empresa não tem operações, não tem funcionários, não tem contas bancárias, não tem um business, não tem nada, e ordenar a essa empresa que opera em território americano a fazer certas coisas ou deixar de fazer certas coisas. Tá? Estou falando bem amplo, né? Nem vamos falar de censura, porque, obviamente, com censura também não temos achado precedentes. Então, nesse contexto, é que chamamos nos Estados Unidos, às vezes, em vários aspectos, um caso de first impression, que é a primeira vez que uma situação dessa se desenvolve frente a um fórum federal nos Estados Unidos. Incrível. E, objetivamente, então, ele violou, pelo que eu entendi, a questão da censura, mas também a forma como ele notifica a empresa americana que deveria acontecer por determinados caminhos, como o acordo EMILAT, de cooperação internacional, e cartas jogatórias, e ele simplesmente tem mandado e-mails para as pessoas, é isso? Tentou com advogados brasileiros, forçar eles a aceitar os mandados. Os advogados brasileiros se recusaram. Então, o gabinete do ministro simplesmente começou a caminhar e-mails na Flórida. E ameaçando com certas consequências se os mandados recebidos pelo e-mail não fossem acatados, né? Então, vamos imaginar um cenário paralelo para ilustrar. Vamos imaginar que um juiz na Coreia do Norte começa a encaminhar por e-mail a diversas empresas nos Estados Unidos, a CNN, a MSNBC, a Fox News, ordens judiciais sobre pena de sigilo, né, sobre sigilo, nas quais ele ordena que toda crítica sobre Kim Jong-un seja removida do ar. Caso a empresa americana não cumprir, estará sujeita a uma pena de X quantidade de dinheiro em Coreia do Norte e a suspensão de todas as atividades em Coreia do Norte. E também demanda um mandado que certas transações financeiras que acontecem dentro dos Estados Unidos sejam suspensas de forma imediata ou sofrerá certas penas. Você acha que alguma empresa americana cumpriria com essa ordem?
Não, eu obviamente tenho não. certeza que não. Então, por que cumpririam com um mandado feito dessa forma do ministro brasileiro? Existe uma preocupação da Justiça Federal aqui do estado da Flórida, de onde eu estou, que ela não admita, por exemplo, essa ação, ela não seja sequer analisada pelo tribunal, não seja admissível, não seja considerada admissível pelo juiz? A gente não está preocupado com isso, não. Ok. Pela lei americana, é possível julgar um cidadão que não seja americano e que, por exemplo, não possa comparecer às audiências, como no caso do Alexandre de Moraes? Essa é uma pergunta do ponto de vista prático. Ele é notificado, ele é served, como é que funciona? E caso ele não se defenda e ignore a ação, como é normalmente o hábito dele, o que aconteceria? Mas por que ele não está podendo comparecer? Eu não sei. Ele não pode comparecer, por que não poderia comparecer? Eu não sei se ele se sente confortável em ir aos Estados Unidos, por exemplo, nesse momento. A gente foi fazer uma brincadeira e encaminhar a ação para ele por e-mail, né? E pedir para ele se apresentar na Flórida. Se é válido para um, é válido para o outro, não é? Jogamos todos os canais oficiais fora, ignoramos todos os tratados bilaterais entre os países e bora. Vai e-mail, volta e-mail. Então, Estados Unidos, obviamente, respeita o governo brasileiro, os juízes brasileiros e os foros brasileiros. Isso não é o que está em questão aqui. Não é o que está sendo discutido. E todos os dias tem uma robusta relação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, como sempre teve, na qual mandados, ordens judiciais, civil, criminal, vai e vem. Dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos. É uma rotina todos os dias. Tem 3 mecanismos para fazer isso. Primeiro, como isso aqui é uma investigação supostamente criminal, você tem o MLAT, Mutual Legal Assistance Treaty, o Tratado de Assistência Mútua Jurídica entre Brasil e os Estados Unidos, que foi celebrado e ratificado, acho que no ano 2001, passado por ambos congressos, um tratado bilateral em força. Okay? Esse é o mecanismo mais comum. Esse mecanismo, como funciona? É uma coisa super simples. O ministro faz o mandato dele, entrega para o Ministério da Justiça em Brasília, que é a autoridade central no Brasil. O Ministério da Justiça encaminha isso para Washington, para a autoridade central, que estão designadas no tratado, baixo o MLAT dos Estados Unidos, que é o Departamento de Justiça em Washington. Quando chega lá, o mandado do ministro seria avaliado pelo Departamento de Justiça para determinar se é válido, se respeita as leis dos Estados Unidos, Constituição, etc. E caso esteja tudo ok, passa de Washington para o distrito relevante, nesse caso seria Tampa, né, que é o Distrito Federal, Tampa, Flórida, onde está a Truth Social e a Rumble. E a promotoria em Tampa, a promotoria federal, a procuradoria federal, entregaria o mandado para a Rumble. That's simple. E isso é totalmente válido. Ok? Segundo, cartas rogatórias. Você pode escrever para uma corte nos Estados Unidos, então o ministro poderia escrever para a Corte Federal em Tampa e pedir assistência judicial de um juiz, relatando todos os fatos, etc., para que o Foro Federal em Tampa autorize, né, um service. Apresentar, não sei a palavra em português, quando falamos de service, intimação. Para intimar a Rumble na Flórida. E o terceiro é a Convenção da Haia, que é mais um sistema. Então, a verdade, Estados Unidos e Brasil têm uma relação bilateral tão boa e tão robusta, historicamente, que tem amplos mecanismos válidos. Por que ela não utilizou os mecanismos válidos? Essa é uma questão de especulação. Mas como está detalhado em nossa denúncia, nossa ação no Foro Federal, é uma conclusão razoável, não estou falando, eu não posso falar pelo ministro, que está na cabeça do ministro. O gabinete dele, ou ele deveria expressar isso. Mas uma conclusão razoável poderia ser porque não achavam que a autoridade central em Washington, o Departamento de Justiça, ou um juiz federal nos Estados Unidos ia fazer cumprir esse mandado. E por que achamos isso? Ou que pode ser uma conclusão razoável. Não estou falando que é a verdade, eu não sei qual é a verdade, mas é uma conclusão razoável. Pela seguinte razão. Como o alvo desse mandato é uma pessoa que já foi investigada, já foi denunciada e já foi solicitada a extradição dessa pessoa dos Estados Unidos,
E o governo americano recusou a extradição justamente porque a denúncia brasileira não encaixa e não cabe como crime nos Estados Unidos. Abaixo do Tratado de Extradição, você só pode extraditar por crimes que são crimes nas duas nações. Se é crime em uma nação e não é crime na outra, o governo pode recusar a extradição. Que foi o que aconteceu aqui. Você já tem uma dica que provavelmente não vai ser bem recebido o seu mandato. Outra possibilidade é confusão. Talvez não entender como funciona o sistema. Mas quando estamos falando do gabinete do Supremo Tribunal Federal, se entende que são gabinetes com amplos equipos, super experientes, que lidam com emelate, Comissão da Haia e cartas rogatórias todos os dias, múltiplas vezes por dia. Então, fica difícil chegar à conclusão de que está perdido, foi confuso, não entendia como fazer. Né? Desculpa, a terceira opção, ou conclusão razoável, seria que, entendendo que não ia funcionar por outros caminhos, tentaram fazer dessa forma para evadir os controles estabelecidos entre os Estados Unidos e o Brasil, para que os Estados Unidos possam exercer a sua soberania, que é determinar se qualquer ordem de um juiz estrangeiro está entrando nos Estados Unidos, se cumpre com as leis americanas ou não cumpre. Assim como o mesmo deveria acontecer quando uma ordem judicial americana vai para o Brasil. Né? Então, essas são as três hipóteses. A gente, espero, possa determinar qual dessas hipóteses é a verdade, basado na participação do ministro no processo no Foro Federal em Tampa. Agora, Dr. Martin, não é uma ação comum, né? Nós estamos falando, obviamente, do Rumble, uma empresa de alguns bilhões de reais, com ações na Nasdaq, uma empresa gigantesca, e estamos falando também de uma outra empresa bilionária de propriedade do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse tipo de ação, ela acontece com o aval do dono da empresa, o presidente Donald Trump? Ele estaria ciente do caso? O senhor sabe dizer ou não? Eu não quero me pronunciar sobre isso, porque a empresa, quando ele virou presidente, foi colocada num trust. Então, não é apropriado para mim especular sobre o que ele sabe ou não saiba. Simplesmente não é apropriado para eu falar ao respeito. Eu vi uma declaração do CEO da empresa, Devin Nunes, que é um deputado federal, ex-deputado federal americano muito ligado ao presidente Trump, muito contundente, né? Eu fico com dificuldade de imaginar que uma ação desse tipo tenha ocorrido sem a ciência ou do presidente Donald Trump ou dos seus familiares. Mas uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça, Dr. Martin, enquanto eu li o processo, já que a gente está falando de Donald Trump, foi o seguinte: vocês fizeram um paralelo muito grande entre o posicionamento do Alexandre de Moraes e o caso do Tribunal Penal Internacional sobre a Ordem Executiva 14203. Vocês entendem que há razões jurídicas para que o Alexandre de Moraes sofra o mesmo tipo de sanção que o procurador do Tribunal Penal Internacional nessa ordem executiva? Hoje, eu não poderia te dizer porque não me compete, né, eu falar ao respeito, mas a razão que a gente destacou esse decreto é porque esse decreto estabelece uma política de Estado. E a essência dessa política de Estado é: os Estados Unidos vai sancionar aqueles juízes, procuradores, etc., do exterior, que exerçam jurisdição sobre cidadãos e entidades americanas sem, aqui é a palavra-chave, sem o consentimento, né? Sem consentimento. Alô? Sim, estamos ouvindo bem. Ok, desculpa, caiu aqui, já caiu uma imagem. Então, sem o consentimento do governo dos Estados Unidos. Isso é o chave aqui. Então, a ICC, International Criminal Court, começou a denunciar e ir detrás de cidadãos americanos quando os Estados Unidos recusou assinar o tratado que criou a ICC e dar a jurisdição dela. A ideia sendo: vocês querem ter um fórum internacional criminal? Não tem problema nenhum. Aqueles países que querem participar podem assinar o tratado e se submeter à jurisdição da ICC. Só que aqueles que não querem participar não vão assinar o tratado. Então, você não pode se juntar com um grupo de outros países, fazer um tratado do qual eu não participo, e com esse tratado esperar que suas mandados de busca e apreensão, etc., sejam respeitados e tenham peso de lei nos Estados Unidos. E se você faz isso anyway, porque você vai ignorar nossa soberania, então isso vai disparar sanções econômicas.
Isso é o que Executive Order fala. Agora, Executive Order fala isso só sobre a SEC, mas demonstra qual é a política pública, a política do Estado dos Estados Unidos. Tá? E, nesse sentido, ainda de forma associada, nós, na própria ação dos senhores, tem um momento onde há um relato sobre o que aconteceu com o caso do X e do Elon Musk, né? O X chegou a sair do Brasil, teve a mesma ameaça, a empresa saiu do Brasil, o Elon Musk obrigou que eles nomeassem um representante legal, chegaram a bloquear recursos de uma empresa de outro grupo acionário, que era o caso da Starlink. E o X fez uma queixa similar sobre o Alexandre estar violando as leis americanas. Existiria a possibilidade de, eventualmente, o X entrar na mesma ação ou entrar com uma ação similar? Já ouviu alguma possibilidade sobre isso? Eu não quero especular, eu não estou atuando por X. Imagino que é possível, mas eu não posso especular. E o caso do X é um pouco diferente, porque a Rumble não tem nenhuma operação de funcionários, contas bancárias no Brasil. Simplesmente nenhuma. A X tinha um monte de funcionários, operações no Brasil, quando aquela partida aconteceu. E também tinha outras empresas, poderia ser falar do mesmo grupo econômico, operando no Brasil. Isso não quer dizer que é válido o que foi feito, mas quer dizer que, obviamente, estava numa posição muito mais vulnerável para que está Rumble. A partir do seu conhecimento, vocês têm um grau de otimismo de que esses pedidos sejam acatados por esse tribunal da Flórida? Lógico. Imagina o cenário no qual nosso pedido não fosse acatado. Qualquer juiz do mundo, de qualquer país, Venezuela, Irã, Coreia do Norte, poderia começar a encaminhar mandados pelo e-mail e as empresas americanas deveriam ter que cumprir com eles, certo? Ignorando se tem tratado, se não tem, se tem mecanismo legal, se não tem, tanto faz. E quanto tempo, em média, leva para que um processo como esse seja julgado, Dr. Martin? No Brasil, a maioria dos processos se arrastam por anos, tem processos de décadas. Nos Estados Unidos, quanto tempo um processo? Isso vai depender se o ministro se submeter à jurisdição e participa do processo ou não. Se participa do processo, isso pode se prolongar um bom tempo. Se não participa do processo, é uma questão de meses. Talvez menos. E os senhores têm... quais são os próximos passos nesse processo? O que deve ser feito processualmente a partir de agora? Qual é a expectativa? O próximo passo é, como tem uma ameaça específica sobre as consequências para o Rumble, que também pode impactar a Truth Social, peticionar, provavelmente pedir uma liminar ao juiz americano para que ordene que Rumble e, por extensão, família, não precisam cumprir com essa ordem do ministro Alexandre de Moraes, até ser resolvido o assunto. E a gente também vai pedir para outras empresas americanas não façam cumprir essa ordem. Se o juiz otorgar essa liminar, a ordem ficará inválida, sem dúvida nenhuma, 100% inválida nos Estados Unidos, no território dos Estados Unidos, esse mandato, né? E aí, vai ter a oportunidade de o ministro participar do processo. Se ele participasse, podemos passar todos os argumentos, um lado ou outro. Se ele não participasse, então a gente pode proceder para obter uma ordem final e uma decisão final do juiz federal lá nos Estados Unidos. E aí o que aconteceria? Digamos que o juiz conceda uma liminar proibindo, declarando inválidas as ordens. O Alexandre de Moraes pode, por sua vez, ignorar o Tribunal Federal Americano, dizer que ele não está sujeito ao Tribunal Federal Americano e ordenar a suspensão dos serviços do Rumble e, consequentemente, da empresa do Trump Media no Brasil. Como é que os senhores veriam? Que esse resultado é muito provável. Como é que os senhores veriam essa situação? A diferença do que está acontecendo no Brasil, lá, praticamente tudo é público, não exige. Então, nosso litígio, a decisão judicial, etc., será totalmente pública e transparente. Com o qual, uma das possibilidades, primeiro que, obviamente, Rumble e Truth Social não vai ter que cumprir com os mandados. Segundo, que talvez outras empresas americanas que tenham recebido o mesmo tipo de mandados sobre sigilo, entendam, através da decisão do juiz federal dos Estados Unidos, que elas não devem cumprir com esses mandados. A menos que os mandados sejam encaminhados pelos canais
acordados entre ambas nações. Não é uma loucura que estamos pedindo, né? Segue o processo, super estabelecido.